Livraria O Pescador. Eu sou Lucas Melo e hoje nós estamos aqui com a ilustre presença do pastor, pregador, expositor da palavra do Senhor e também professor de teologia Leonardo Guimarães. E agora nós temos novidade, agora a Livraria O Pescador tem logo. Queremos agradecer aí ao brother Bíblia Arte que fez esse logo para nós. E eu peço para que vocês estejam acompanhando o trabalho do Marcos Nath, que prontamente nos atendeu, fazendo esse trabalho extraordinário. Vai estar passando para você aí no vídeo essa arte maravilhosa que tem feito sucesso nas redes sociais, também no WhatsApp, de grandes pensadores, grandes filósofos e teólogos que marcaram e estão marcando a história da teologia. Bom, pastor Leonardo, Léo, como chamar? Pode ficar à vontade. Qualquer uma das classificações está dentro do meu nome, né? Léo, Leonardo, Nardo. Ok. Tá tudo em casa. Leonardo vai estar compartilhando conosco todo o seu conhecimento vasto que tem na área da literatura. Não. Pode parar. Tem que mudar. Essa é uma expectativa inalcançável. Que isso, cara? Eu tô me sentindo aqui. Cara, até o fim do vídeo eu tô no teto já. Leonardo vai estar compartilhando conosco como foi a sua trajetória na literatura e dando dicas também de literatura para você, que afinal esse é o grande propósito do canal Livraria O Pescador. Bom, Leonardo, começou. Como você iniciou? Olha só, primeiro quero dar um abraço para todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui com vocês. A minha história é curiosa porque eu praticamente sou autodidata. Okay. Eu, embora tenha duas formações acadêmicas na área da teologia e esteja concluindo uma na área da filosofia, mas muito do que eu sei foi praticamente sozinho, pesquisando, através de indicações de alguns amigos que já tinham lido algum material. Então eu considero que 80% das coisas que mais me impactaram a minha vida e a minha formação vieram do meu próprio esforço pessoal, né? Na minha casa, sozinho. Bom, olha só, no começo, quando eu comecei a ler, a me interessar um pouquinho por teologia, por história da igreja, foi justamente através de leitura simples. Um livro que eu tinha ganho de um amigo e que durante um bom tempo ele ficou em casa, esquecido, desprezado. Um dia eu retomei para ler, era um livro que tratava sobre a história da igreja, e esse livro me despertou para conhecer alguns personagens que com o tempo eles vieram a moldar o meu pensamento. Eu lembro quando eu li a primeira vez o livro que é publicado pela CPAD, de um excelente autor chamado Orlando Boyer, né, chamado Heróis da Fé. Esse livro me impactou de uma maneira muito especial, porque nesse livro eu encontrei personagens que a simples exposição, ainda que resumida, que o livro apresentava, já trazia para mim um impacto muito grande. E através desse livro eu me interessei e procurei saber um pouquinho mais sobre a vida e as obras que foram produzidas, especialmente por aqueles autores, aqueles personagens que estavam no livro Heróis da Fé. Então o começo da minha caminhada na leitura, dos livros teológicos, ou cristãos, ou biográficos, veio de livros sobre a história da igreja. Estudando a história da igreja, eu poderia destacar que o primeiro personagem que mais me influenciou foi Santo Agostinho. Santo Agostinho, para mim, ele talvez seja ainda hoje a maior influência teológica. Eu acho que toda a tradição teológica que nós temos hoje deve muito a Santo Agostinho. Qual seria a dica para as pessoas que estão iniciando na literatura e no estudo teológico? Devem começar justamente pela história. Certo. Porque é estudando a história da igreja que vão surgindo novas questões. Então é importante que a pessoa, antes dela entrar particularmente em um autor, sim, ou em um personagem da história, ela tenha um conhecimento pelo menos razoável do mundo em que essas pessoas viviam, né? De como era o mundo, como a sociedade se comportava e o que levou essas pessoas a produzirem as obras que elas produziram. Por exemplo, você lê um livro solto de John Wesley, ele pode passar desapercebido. Mas quando você sabe quem foi John Wesley, entende o contexto em que Wesley escreveu o que escreveu, quando você vai ler então a obra que ele produziu, já sabendo pelo menos um resumo de quem foi ele, do mundo em que ele viveu, sim, aquela leitura tem um outro significado para você. É verdade. Começando por aí, novos caminhos vão se abrir automaticamente, naturalmente. Então você vai conhecer um pouquinho da história da pré-reforma protestante, o que levou
Martinho Lutero e os demais reformadores a promoverem a reforma. É importante saber o porquê da reforma antes de se entender o que os reformadores escreveram. Porque se eu inverto esse processo, muito do significado que está por trás dos ensinamentos dos reformadores se perde. Então, primeiro entender a história, para depois compreender e ter uma noção melhor do que foi produzido naquele período da história. Então eu começaria lendo a história da igreja. Partindo desse princípio, eu iria realmente numa ordem cronológica. Então, se você tem o interesse de conhecer especificamente a história do movimento protestante, se começa por Martinho Lutero. Começaria por Martinho Lutero e eu destacaria pelo menos 3 personagens aí nesse período para as pessoas compreenderem após terem lido alguma coisa sobre a história da igreja. Seria Martinho Lutero, João Calvino e Jonathan Edwards. Eu acho que esses 3 personagens eles são fundamentais para se entender tudo o que vai ocorrer depois. Lembrando que antes de Martinho Lutero, tudo que Lutero praticamente desenvolveu sob a leitura de Santo Agostinho.